Bom dia, o meu nome é Luís Lopes, sou diretor técnico da Hidreiter e durante a próxima hora, mais ou menos, irei-vos apresentar o Microsoft Teams, como é que nós podemos utilizar o Teams para potenciar a digitalização, para promovermos a transformação digital nas organizações, utilizando não só o Teams, mas um conjunto de outras ferramentas que se complementam e que conseguem encontrar no Teams uma plataforma para viverem em conjunto. Depois da pandemia, muitas organizações viram os seus colaboradores a trabalharem remotamente. A tendência para trabalho remoto era algo que se tinha vindo a acentuar, era um caminho que tinha vindo a ser percorrido por algumas organizações, mas a pandemia acentuou esse caminho e forçou que o número de pessoas que trabalhassem até em trabalho remoto crescesse exponencialmente. Neste momento em que começamos todos a pensar e a ver a possibilidade de regressarmos a uma vida mais normal, a verdade é que também assistimos que grande parte dos colaboradores expressam um desejo de se manterem a trabalhar remotamente, se não sempre, pelo menos parte do tempo, e também as organizações a chegarem à conclusão que haver aqui uma melhor racionalidade nas deslocações, haver aqui a possibilidade de disponibilizar trabalho remoto sempre que ele faz sentido, sempre que ele é necessário e desejável, é benéfico também para a saúde das próprias organizações. Esta é aqui uma conjugação de interesses clara, mas nós tivemos que, tecnicamente, foi necessário socorrer a esta necessidade. Felizmente que, no caso do Microsoft Teams, foi possível já utilizar esta plataforma, que se mostrou capaz de dar resposta a estas necessidades, mas agora existe um trabalho de dar sequência e um trabalho de promover ainda mais esta organização do trabalho remoto. O Teams assume aqui então uma particular relevância, sendo o hub, sendo a central por excelência da Microsoft para o trabalho colaborativo. Temos aqui enfim, uma plataforma que vai muito além do chat, vai muito além das reuniões. Portanto, há aqui um conjunto de funcionalidades, há aqui um conjunto de capacidades que nós podemos utilizar no Teams que possibilitam uma maior digitalização do trabalho, que possibilitam uma maior colaboração entre as pessoas e mantendo, obviamente, um conjunto de normas de segurança, um conjunto de normas de compliance que tem que ser tido em conta, mesmo que as pessoas estejam em trabalho remoto e que tem que ser indiferente o local onde as pessoas trabalham. Existem três pilares que eu julgo que vale a pena referir. Temos, por um lado, a comunicação virtual, que é, obviamente, uma das bases e aquilo que muitas pessoas procuram na utilização do Teams, é a possibilidade de eu comunicar em tempo real, utilizando chat, de uma forma que está organizada por equipas, está organizada por canais e que, ao mesmo tempo, me permite integrar as ferramentas do Microsoft 365 de uma forma perfeitamente transparente e que consigo, utilizando o Teams, utilizando a plataforma Teams, como alterar documentos, fazer trabalho colaborativo em cima desta plataforma em tempo real e com os membros das equipas com quem necessito trabalhar. Independentemente do local onde as pessoas estão, independentemente da forma como estão conectadas, e portanto há aqui uma descentralização do local de trabalho e lá está, uma virtualização e uma possibilidade de fazer um trabalho remoto verdadeiramente em equipa. Por outro lado, temos também a capacidade do Teams de incorporar na plataforma ferramentas não só da Microsoft, mas dos fabricantes, que são ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia para controlar trabalho, para executar trabalho e, portanto, aquilo que são as aplicações que nós utilizamos do dia a dia podem ser trazidas para dentro do Teams para nos auxiliar na colaboração. E depois, obviamente, a segurança. A segurança é, mais uma vez, um fator fundamental, com desafios muito particulares quando falamos no trabalho remoto, e o facto de eu ter o Teams dentro da família Microsoft 365 e a ser abrangido pela segurança do Microsoft 365 torna-o uma ferramenta muito robusta e que nos permite ter confiança no deploy destas soluções
e na sua utilização. Centramos-nos na componente da comunicação. No Microsoft Teams nós conseguimos fazer a comunicação de forma organizada por equipas e por canais, mantendo um conjunto de propriedades específicos e com controle sobre os membros destas equipas e canais, sejam membros pertencentes à minha organização, sejam membros externos da organização, lá está, consigo para cada equipa dizer quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, consigo dizer, facilitar e expor essas ferramentas para uma utilização dentro do contexto da equipa. Nós conseguimos também no Teams efetuar as chamadas telefónicas, que não precisam de ser para outros utilizadores Teams, podem ser para fora do contexto Teams e, portanto, ter o Teams como uma verdadeira ferramenta de comunicação transversal a todo o tipo de comunicação que eu pretendo fazer. E, obviamente, a questão da pesquisa e nós temos a informação devidamente organizada facilita com que qualquer dúvida que eu tenha, qualquer necessidade de repescar alguma informação de sessões passadas, de conversas passadas, seja fácil e seja, enfim, seja disponível com celeridade. A utilização destas aplicações dentro do contexto Teams assume aqui um aspecto fundamental. À data de hoje nós temos mais de 450 aplicações que podemos trazer para dentro do Teams. Além destas aplicações, nós conseguimos utilizar a plataforma Power, seja o Power Automate, seja o Power Apps, dentro do Teams para automatizar processos de trabalho, de forma a que eu consiga muito facilmente fazer automatização e fazer enfim, uma transformação digital em cima de processos que estão passíveis de ser otimizados. E, portanto, todas estas tarefas rotineiras, o facto de eu conseguir trazer aplicações que são aplicações que eu uso tipicamente fora de um contexto Teams, mas que uso para colaborar para dentro do Teams, são meios, são ferramentas que me vão potenciar o melhor que nós podemos ter quando trabalhamos em equipa. A segurança, conforme falamos, tem desafios muito particulares quando nós estamos em trabalho remoto. Existem vários aspectos enfim, de segurança a ter em conta, mas além da segurança também existe cada vez mais um conjunto de regulações a que as indústrias têm que obedecer. E, portanto, esta necessidade, por um lado, de segurança, de impormos regras organizacionais que são transversais a todas as aplicações que utilizamos. Por outro lado, garantir que os meus utilizadores ou utilizadores externos que colaborem com eles nas minhas plataformas cumpram normas, cumpram padrões de segurança e regulamentos que nos são impostos ou que nós pretendemos alcançar, é fundamental para garantirmos que conseguimos endereçar estas necessidades. O Microsoft Teams tem como fundamento um conjunto enfim, de tecnologias Microsoft que também estão presentes no Microsoft 365 e que de alguma forma estão todas integradas. Portanto, o Microsoft Teams é uma plataforma que vive neste ecossistema, é uma plataforma que integra com todas estas tecnologias e, portanto, eu consigo facilmente transitar do Microsoft Teams, por exemplo, para um SharePoint, bebendo informação que está no Teams e, portanto, toda esta capacidade de transferência de informação entre as várias ferramentas que eu utilizo é fundamental para podermos ter aqui naturalmente ganhos na produtividade, para podermos ter aqui uma gestão coerente da informação, dos acessos e podemos ter uma forma também centralizada de gerir todos estes processos. Nós, obviamente, precisamos de dispositivos para aceder ao Microsoft Teams, portanto, podemos utilizar dispositivos móveis, como computadores pessoais, portanto, é normalmente o meio de utilização, enfim, mais comum que nós temos na utilização do Teams, mas também temos a possibilidade de utilizar telefones de mesa e outros periféricos para conferências telefónicas, por exemplo, que estão dedicados e que estão vocacionados para a utilização do Teams.
Podemos ter soluções de salas de reuniões virtuais muito interessantes, utilizando equipamentos de telefonia, utilizando dispositivos de colaboração como Surface, e que nos permitem colaborar de uma forma presencial ou remota, muito eficaz, uma forma muito natural, e, portanto, e depois, obviamente, evoluindo nessas formas de comunicação, utilizando a colaboração para trabalhar o mesmo documento, utilizando facilmente, por exemplo, a própria inteligência artificial que está subjacente ao Teams, que me permite fazer traduções online. Portanto, há um conjunto de capacidades que eu consigo extrair do Teams que saem do contexto do meu PC, obviamente, e que podem ser transpostas para outro tipo de equipamentos e que permitem cada vez mais trabalharmos em conjunto. Há um aspecto que eu gostava de referir, até porque vamos ver um bocadinho mais à frente, tem a ver com os fluxos de trabalho e as aplicações empresariais integradas no Teams. Portanto, quando nós falamos, e este é um tema fundamental enfim, na nossa apresentação de hoje, todas estas vantagens que nós falamos do Teams são aquilo que muitos de nós procuramos nestas ferramentas de trabalho colaborativo, mas há uma que, que é, eu acho, diferenciadora, que é a capacidade, face a outras plataformas de comunicação, face a outras plataformas de trabalho colaborativo, que é a capacidade que nós temos de trazer as ferramentas da Power Platform para dentro do Teams, seja o Power Automate, seja o Power Apps ou até mesmo o Power BI. Eu com o Power Automate consigo desenvolver processos de negócio, com o Power Apps consigo fornecer acesso à introdução de dados e, portanto, são ambas plataformas low code, no code, portanto, qualquer utilizador com alguma proficiência informática consegue trabalhar e desenvolver soluções nestas plataformas e sem dúvida nenhuma que tenho aqui ganhos significativos na dispersão da utilização desse tipo de ferramentas e a sua incorporação no Teams. No caso do Microsoft Power Automate, aqui ainda está Flow, enfim, a designação antiga do Power Automate anterior. É possível criar processos empresariais fazendo automatização de fluxos de trabalho, conectando a diferentes fontes de dados, sejam locais, sejam na nuvem, e portanto eu consigo aqui criar, desde o fluxo mais simples, quando por exemplo recebo um mail, vai-me inserir uma linha numa lista de SharePoint, ou quando é alterada alguma coisa numa linha de SharePoint eu recebo uma notificação, até fluxos mais complexos, com várias cadeias de decisão, com vários aprovadores. A capacidade que eu tenho de integrar isto no Teams, por exemplo, num processo de RH para aprovação de férias, ou num processo de aprovação de despesas num determinado projeto, e desenvolver pequenas alterações ao processo de acordo com um projeto particular, é uma capacidade muito forte, porque me vai permitir automatizar processos sem sair da plataforma de trabalho colaborativo, sem sair da plataforma que eu utilizo numa conversa, sem sair da plataforma que eu utilizo na partilha de informação. Eu consigo ter, onde é natural que esteja esta aplicação, eu consigo ter acesso a ela. Da mesma forma, portanto, como eu consigo automatizar processos, também consigo desenvolver com o Power Apps aplicações, consigo desenvolver aplicações de negócio que vão resolver problemas muito concretos e que me ajudam, seja na introdução de dados, seja na pesquisa de informação. Temos aplicações, por exemplo, há bocado falei de um circuito de aprovação de despesas, mas, por exemplo, a aplicação para registrar as despesas pode estar também aqui, pode estar presente no Teams. Portanto, há aqui um conjunto de processos de negócio que muitas vezes não são resolvidos pelos softwares, pelos RPs, pelos softwares operacionais que as empresas têm e nem fazem sentido ser desenvolvidos por eles, que podem gravitar à volta destes RPs e que podem ser desenvolvidos pelas pessoas que conhecem esses processos, que sabem quais são os problemas que têm que resolver e, portanto, também não carecem de serem desenvolvidos centralmente pelo IT. Não podem ser,
podem ser efetivamente desenvolvidos pelo IT, mas se for razoável para a organização fazer essa distribuição, dar essa possibilidade, ganha-se aqui em termos de flexibilidade e ganha-se aqui em termos de capacidade de resposta. Não obstante esta distribuição, a gestão centralizada das aplicações, assim como dos fluxos, é algo que existe. Não nos podemos esquecer que eles correm também num contexto e estão relacionados com o Microsoft e com o 365 e com a segurança que nós temos imposta. Portanto, há aqui toda uma cadeia, há aqui uma base comum de autenticação, de segurança, de validação dos utilizadores que se mantém ao longo de todo este processo. Obviamente que nós quando falamos em Power Automate, quando falamos em Power Apps, também nos lembramos logo do Power BI. Portanto, nós no fundo estamos aqui a falar de três componentes essenciais de um processo aplicacional. A automatização do processo, portanto tudo o que é a componente de fazer alguma coisa com os dados, a recolha de dados e depois, obviamente, a exposição e a exploração dessa informação. E eu consigo trazer o Power BI para dentro do time também, seja para partilhar uma determinada análise que é importante para aquela discussão, para aquele canal ou para aquele projeto, seja numa conversa ir buscar uma determinada análise e discutir os valores que estão sobre essa análise. Portanto, mais uma vez temos aqui um interface linear com as aplicações e entre as aplicações para que seja possível que eu não tenha que andar a saltitar entre as várias aplicações para ou fazer copy-paste para poder discutir um tema com alguém e tornar a conversa o mais fluida possível. Neste momento, e estes números estão seguramente já ultrapassados, o Teams tem sido enfim, obviamente que nós vivemos o ano 2020, foi um ano difícil de qualificar, mas já era expectável que houvesse o crescimento do Teams durante o ano 2020, esse crescimento foi, enfim, superou tudo aquilo que fosse razoável. Isto foi um desafio, mas obviamente que com as ofertas que existem no mercado, com a exigência que os clientes hoje têm e particularmente com respeito à tecnologia, se o Teams não fosse capaz de cumprir este desafio, seguramente não tinha tido o crescimento que teve e ao fim de 6 meses de pandemia, provavelmente teríamos sentido um retrocesso neste crescimento. Não foi isso que aconteceu. Nós sentimos, e nós falamos pela nossa parte, uma potência muito grande e contínua no Teams, os clientes que utilizam o Teams a querem explorá-lo cada vez mais e, portanto, também prova disso é o número de empresas que têm vindo e o número de utilizadores que cresce diariamente e que o sistema consegue, e numa fase inicial, conseguiu dar provas de aguentar o crescimento e conseguiu dar provas de responder às expectativas dos vários utilizadores. Temos aqui alguns exemplos algumas referências, apenas exemplos de utilização. A Unilever, enfim, que temos uma empresa com milhares de utilizadores de Teams, que consegue, através do Teams, facilitar, descentralizar a comunicação em vários locais do mundo, portanto, geograficamente distantes, falando de idiomas distantes, consegue aproximar as suas equipas de trabalho. Temos, por exemplo, a empresa Avi, que consegue, utilizando o Planner, utilizando o Power Automate, trazer aqui um conjunto de aplicações para dentro do Teams e fazer processos que antes eram muito demorados, otimizá-los, fazer uma verdadeira transformação digital em alguns processos particulares, pelo menos. Um outro exemplo é um conjunto de escolas públicas que utilizam o Power Platform e em particular o Teams para aproximar os alunos dos professores, possibilitando aos professores mais facilmente darem soluções aos alunos, possibilitando aos alunos que mais facilmente também tenham autonomia na pesquisa dessas mesmas soluções e, portanto, fazendo com que este processo seja também um trabalho colaborativo. Eu ia passar agora a apresentação, uma pequena demonstração da utilização do Power Automate, do Power Apps, do próprio Power BI
no Teams, a maneira como eles estão integrados, como nós podemos utilizá-los no contexto do Teams, para que podemos de alguma forma ver em concreto aquilo que estamos até aqui a falar. Vamos agora ver como é que eu consigo no Teams trabalhar e integrar diferentes aplicações de forma a poder trazer para aquilo que é a minha plataforma de trabalho colaborativo as aplicações que eu utilizo no dia a dia e que eu utilizo para trabalhar em conjunto com outras pessoas, quer sejam da minha organização, quer sejam pessoas fora da minha organização. Eu tenho na minha barra de lateral esquerda as várias aplicações do Teams, portanto eu sei que tem aqui as atividades, o chat, a gestão das equipas, o calendário, as chamadas e a gestão de ficheiros, portanto tudo isto é algo que está nativo do Teams. Depois tenho aqui um conjunto de outras aplicações que eu entretanto fui inserindo, tanto podem ser neste caso uma ligação para o Dynamics 365, pode ser uma ligação para a nossa plataforma de recursos humanos, para eu solicitar ausências, para solicitar férias, ou então posso ir buscar outras aplicações. Existe uma panóplia de aplicações para Teams desenvolvidas pela Microsoft e por outros fornecedores de software que não a Microsoft. Eu tenho várias aplicações de Business Intelligence, tenho aplicações de desenvolvimento, tenho aplicações que estão, por exemplo, de produtividade, e inclusivamente, por exemplo, tenho o próprio Zoom, aparece-me como uma aplicação passível de ser integrada no Teams. Portanto, o Teams, ele próprio pode ter uma plataforma de reuniões virtuais que não a do Teams. E esta capacidade de ter várias aplicações desenvolvidas por diferentes parceiros para o Teams faz com que eu consiga ter no Teams realmente o meu centro de trabalho, o meu centro de colaboração com outras pessoas. Um dos processos onde existem mais ganhos na transformação digital é, sem dúvida, a automatização de processos. Tudo o que é eliminar processos repetitivos, tudo o que seja, ou melhor, eliminá-los ou automatizá-los de alguma forma, sustentá-los em cima de ferramentas informáticas que me permitam eliminar o trabalho humano, é algo que, enfim, traduz-se obviamente em ganhos significativos. Eu posso utilizar o Power Automate, que é uma das ferramentas da Power Platform, para exatamente este tipo de endereçar este tipo de situações. O Power Automate vive por si só, portanto eu tenho o Power Automate no contexto das Power Platforms, tenho o Power Automate, o Power Apps, o Power BI. Eu posso desenvolver qualquer fluxo em Power Automate, mas posso fazê-lo dentro do Teams. Como é, portanto, se eu entrar no Power Automate, no próprio Teams, como é que eu adicionei aqui já agora, e eu vim aqui às minhas apps e escrevi Power Automate, e ele aparece-me aqui, clicando e ele é instalado diretamente no meu Teams. Esta instalação pode ser a disponibilização do Power Automate, inclusivamente aqui fixado na barra esquerda, pode ser algo definido pela minha organização e pode ser imposto a todos os utilizadores. Eu, se vir aqui o meu Power Automate, vejo que tenho dois fluxos. No entanto, eles estão filtrados só para os fluxos que foram desenvolvidos no Microsoft Teams. Eu posso ver todos os fluxos. Se eu carregar, se eu retirar o filtro, eu vejo todos os fluxos que eu tenho associados à minha conta. Vou só centrar nos fluxos do Teams. E a partir daqui eu posso criar um novo fluxo. Posso criar um fluxo, posso ver, posso ver aqui aprovações que já ocorreram, posso fazer chat. Este chat é um chat com o próprio Power Automate, então um interface que eu tenho com o próprio Power Automate, e tenho aqui Business Process Flows, por acaso aqui julgo não ter nenhum criado, portanto exatamente, está em branco. Vamos criar um novo fluxo. E eu tenho a possibilidade de criar um fluxo a partir de zero ou então criar um fluxo com um template. Eu vou criar um fluxo muito simples, que basicamente cada vez que me é inserido um determinado documento no SharePoint, ele vai-me gerar um fluxo de aprovação. Vai-me enviar um mail e vai-me pedir a aprovação no próprio Teams. Tem um template para este efeito, tem um template que me diz quando eu inicio um processo de aprovação para novos documentos. Vou dizer, este processo é guiado, portanto, a partir do momento que eu estou a utilizar um template,
o próprio flow vai-me guiando o que é que eu tenho que fazer. Obviamente que inicio com um novo nome. Vou-lhe chamar aprovação de documentos. Vou dizer qual é o site SharePoint que quero, enfim, que quero que seja alvo do processo de aprovação. Quero que seja certificações e competências. A biblioteca vai ser uma biblioteca de documentos e vou dizer que o fluxo vai estar aprovado, assignado a mim. Eu poderia, portanto, se repararem, vamos só ter aqui esta visibilidade, eu posso em um conjunto de campos de variáveis, sejam campos que estão associados ao meu perfil, sejam campos que estão na própria lista de SharePoint. Por exemplo, poderia ir colocar que o fluxo vai para alguém que estivesse nessa lista de SharePoint. Portanto, estes campos, há um conjunto de possibilidades que fazem com que o fluxo seja bastante flexível e reaja de acordo com os campos que estão a ser colocados nos documentos que são alvo do fluxo, por exemplo, ou na lista que é alvo do fluxo. Mas neste caso vou enviar diretamente para mim o fluxo e vou criar o fluxo. O sistema está a criar o fluxo, já está, neste momento, eu posso visualizá-lo. Tenho aqui os detalhes do meu fluxo. Eu vejo que foi criado, está ligado, portanto está pronto a ser executado. Foi criado nesta data, portanto tenho aqui o histórico de execuções e as ligações que este fluxo tem. Se eu for consultar o meu próprio, vamos aqui, o meu flow, eu vejo que este fluxo já me aparece no meu flow, como o fluxo foi criado e como está disponibilizado na minha conta. Portanto, tenho aqui o fluxo de aprovação de documentos que foi executado, que foi criado agora mesmo. Este fluxo é um fluxo automático. Vamos clicar e vamos adicionar um documento a esta biblioteca de documentos para iniciar o fluxo. Eu posso ter vários tipos de fluxos, posso ter fluxos que correm automaticamente, posso ter fluxos que correm consoante em determinados momentos do tempo, posso ter fluxos que são gerados manualmente pelo utilizador, portanto, tudo isto faz parte da configuração do próprio fluxo e tenho várias formas de iniciar esse mesmo fluxo. Se eu for consultar aqui já agora o fluxo que criei, enquanto o sistema está a executar, está a correr, eu consigo ver, consigo editar o fluxo. E, portanto, eu tenho a possibilidade de o fluxo que foi criado pelo Teams, pode ser editado e, portanto, eu poderei alterá-lo para se ajustar àquilo que são as minhas necessidades. Isto é um processo que muitas vezes começamos com um fluxo com um determinado formato, mais simples, e depois vamos ajustando àquilo que é a realidade do dia a dia, que vemos que faz sentido criar ou mais um nível de aprovação, ou alterar os níveis de aprovação existentes, ou adicionar enfim, uma outra restrição. Portanto, os fluxos não são estáticos, podem ir sempre sendo adaptados à realidade que também muda das empresas. Eu vejo quando um fecheiro é criado, portanto, o fluxo basicamente o que é que está aqui a dizer? Está a dizer que quando um determinado fecheiro é criado nesta biblioteca de documentos, então ele executa, portanto, o meu perfil, vai buscar o meu perfil do Microsoft 365, cria um processo de aprovação e, portanto, envia um e-mail e aguarda por aprovação. E vamos ver já este processo, como é que eu consigo fazer a aprovação ou não dentro do Teams. Se eu for ao Teams, eu vejo que tenho aqui já algumas notificações. Vejo que tenho uma notificação aqui na atividade, portanto, no meu feed. Vejo que tenho aqui uma notificação para pedir a minha aprovação. Qual é o documento que está a solicitar a aprovação? Quem é que pediu? E, se eu quiser fazer comentários, se quiser cancelar o pedido, rejeitar ou aprovar. Vejo ainda que tenho no chat, com o meu flow, tenho também um pedido de aprovação, o mesmo conteúdo que vimos no feed de atividade. E se eu vier ao meu flow propriamente dito, eu vejo aqui também nas aprovações que tenho um pedido de aprovação que foi executado. Portanto, tenho aqui por acaso 3 pedidos de aprovação, outros já são anteriores, antes de eu ter executado este fluxo. Este é o mais recente, que posso aprovar ou rejeitar. Como eu tinha pedido para me ser enviado um mail, também tenho na minha caixa de correio um pedido de aprovação, que pode ser obviamente aprovado ou não através do Outlook.
portanto, existem vários, ao disparar este flow, seguirá um processo de aprovação, que obviamente é o mesmo pedido de aprovação, mas para vários caminhos, de acordo com o que estava configurado no próprio flow. Eu vou aprovar, posso aprovar aqui, tenho aqui os campos, o processo de aprovação para este lado, vou confirmar, posso inserir um comentário e está aprovado o fluxo. Tudo isto também surge notificações, obviamente a aprovação ou rejeição dão-me notificações, portanto eu consigo visualizá-las também deste lado. Consigo visualizá-las no feed, peço desculpa. Este processo é um processo extremamente simples, mas poderia ser um processo tão complicado quanto nós entendêssemos. Okay? Portanto, isto é um exemplo de como é que eu, de uma forma muito simples, consigo trazer um processo de aprovação de um determinado documento. Era algo que eu provavelmente teria que ir ver se esse documento estava ou não colocado e teria que ter aqui numa determinada área, o pedido para me enviarem por e-mail antes de ser colocado na pasta de SharePoint e, portanto, estou aqui a contornar não, estou mesmo a ultrapassar uma dificuldade, um processo que me consumia bastante tempo, para um processo em que muito mais simples, em que sou notificado e faço a aprovação no próprio Teams sem sair do Teams. Vimos como é que eu podia criar um processo de aprovação no Teams, portanto, usando o Power Automate. Falamos de um processo de aprovação, mas poderia ser um processo mais complexo, um processo diferente, que poderia envolver outras aplicações, que não as aplicações apenas da Microsoft, não as aplicações do contexto do Microsoft 365, e refleti-lo no Teams para poder ser utilizado pela minha organização de forma transversal. Uma das outras possibilidades que nós temos é a utilização do Power Apps. Power Apps é uma ferramenta que me permite fazer a criação de aplicações no code, low code, portanto, destinada para desenvolvimento rápido, eventualmente sem utilização de código, e portanto conseguir fazer algo bastante rápido com uma utilização simples para resolver um problema muito concreto. É muito usado, por exemplo, para nós complementarmos determinados processos de negócio que carecem de algum ajuste nos sistemas, nos ERPs, ou nos sistemas de suporte à atividade básica das organizações, mas pode ser feito para qualquer coisa tão simples como, por exemplo, recolha de ideias ou, por exemplo, um leilão interno de equipamentos, organização das viaturas. Por exemplo, há aqui um conjunto de pequenas situações que nós temos no dia a dia das organizações que se traduzem em perdas de tempo e que podem ser automatizadas, podem ser otimizadas utilizando a Power Apps. Vou-vos dar um exemplo. Tal como nós tínhamos no Power Automate, eu tenho uma aplicação para as Power Apps. Está aqui. E ela já está instalada, portanto eu posso abri-la aqui diretamente. A aplicação Power Apps tem enfim, uma lógica similar àquilo que nós vimos no Power Automate, que é uma possibilidade de eu criar uma app diretamente a partir do interface, ou então utilizar um determinado template, ou adicionar uma app já criada à minha equipa. Mais do que um template, é adicionar aqui um conjunto de apps de base, que depois poderão naturalmente enfim, ser utilizadas e ser usadas de uma forma normal. Vamos usar aqui esta recolha de ideias dos meus colaboradores e que pode estar associado a uma determinada equipa. Neste caso eu vou procurar aqui a equipa de Power of Teams e vou escolher o canal geral. Vou também pedir para ser colocado no separador da equipa de Power of Teams. Desta maneira pode ser facilmente associada, facilmente acessível através desse separador. Portanto, eu estou dentro da equipa e eu poderei facilmente, quando estou no canal geral, tenho aqui os posts, tenho os ficheiros e posso aceder diretamente às ideias dos meus colaboradores. A aplicação que nós vamos ver é uma aplicação desenhada para Teams, portanto foi feita com o Teams em vista, mas eu posso ter, por exemplo, uma aplicação que foi uma aplicação desenhada no nosso Power Apps. Por exemplo, tenho aqui um exemplo de uma aplicação, esta aplicação interna que nós utilizamos, é uma aplicação de gestão
das nossas competências, marcação de exames, etc. Eu posso, por exemplo, estar desenhado para ter uma interface para executar em telemóvel. Eu posso chegar aqui, posso dizer muito bem, quero criar um novo exame, por exemplo, vou criar o exame para o exame da Azure, o AZ400, para o dia 23 de março, e vou fazê-lo às 10 da manhã. Vou fazê-lo outro local, vou fazer em casa. Tenho a marcação do exame feita e vejo aqui todos os exames que eu tenho planeados. Posso entrar no detalhe deles, posso ver as pessoas que fizeram ou que vão fazer este exame. Portanto, tenho aqui um conjunto de informação que é a informação nossa que nós utilizamos para a organização destes exames. Acho que é interessante disponibilizar esta Power App no contexto do Teams para não obrigar a que as pessoas ou através do telemóvel tenham que estar ao telemóvel para aceder à Power App, podem sempre fazê-lo, mas disponibilizar no Teams para que facilmente numa conversa possam marcar um exame ou possam ver informação sobre determinado exame. Portanto, esta aplicação nós disponibilizamos também no Teams, eu consigo vê-la aqui das minhas aplicações, tenho a aplicação de competências e se clicar lá, esta aplicação aparece-me aqui, portanto eu tenho um interface tal e qual como tínhamos. Eu vejo aqui que tenho o dia 23 marcado com uma pintinha, portanto eu posso consultar e vejo que tenho aqui o exame, o AZ400 que marquei há pouco, e tenho aqui a aplicação completamente funcional dentro do meu Teams. Muito bem. Provavelmente penso que a outra já terá sido feito o deploy, portanto vamos aqui às equipas. Esta aplicação, ao contrário da aplicação das ideias, é uma aplicação que é transversal a toda a organização e que não está centrada a um canal em particular. Neste caso, a aplicação das ideias é uma aplicação que foi colocada dentro da equipa de Power of Teams no canal geral. E eu vejo, pronto, é uma aplicação que tem um interface diferente, um interface mais próprio para Teams, portanto não é uma aplicação que eu vá executar no meu telemóvel ou no meu desktop, através de uma página web, é uma aplicação que está desenhada para Teams, também uma Power App. Eu vejo, por exemplo, aqui, pronto, tem um funcionamento também simples, tem os vários, enfim, as várias campanhas de recolha de ideias, tenho de segurança do local de trabalho, clicando aqui, eu depois posso ver as várias campanhas deste lado e vejo aqui também as várias ideias que foram submetidas e, enfim, os gostos que têm, etc. Portanto, isto são exemplos de pequenas aplicações, existem mais, portanto, agora é um bocadinho, à medida que vamos avançando, vamos sempre surgindo novas ideias, vão sempre surgindo ideias para aplicações que de alguma forma podem otimizar o trabalho e libertar as pessoas para fazer aquilo que realmente interessa e realmente é importante. A disponibilização da capacidade de criar novas aplicações para todos os colaboradores ou apenas para o departamento de IT, isto já tem a ver com a política da organização, mas é importante frisar que estas aplicações são aplicações simples tipicamente, portanto, eu, obviamente posso sempre levar a fasquia da complexidade, mas são pensadas para serem aplicações com rápido desenvolvimento, que permitem que utilizadores com pouca experiência de desenvolvimento, eu diria mesmo que nenhuma experiência de desenvolvimento, porque essas aplicações podem ser aplicações no code, portanto sem qualquer tipo, sem escrever uma linha de código, o código é todo gerado para o utilizador. São aplicações feitas para que estes utilizadores possam criá-las e não limitar a criação de otimização, portanto não limitar a otimização de processo apenas a utilizadores que tenham alguma competência de programação. Tal como aconteceu com o Power Apps e o Power Automate, eu também disponho de uma app para utilizar no Teams para o Power BI. Essa app está disponível da mesma forma, eu consigo aceder procurando a app de Power BI na pesquisa de apps, portanto no marketplace das apps para Teams. Vou abrir a minha app e vejo o mesmo ecrã que eu teria dentro do Power BI. Portanto, aquilo que eu estou a ver é o acesso que eu faria através do browser ao Power BI dentro do próprio Teams. Portanto, é
perfeitamente funcional. Eu clicando dentro deste indicador salto para, neste caso, estou a ver aqui a título de exemplo, um Power BI que está a analisar um conjunto de indicadores do nosso add-on de recursos humanos, portanto está a trabalhar em cima de dados de recursos humanos, e a partir daqui eu consigo ter toda essa informação que tenho acessível via web, no Power BI, tenho acessível também no meu Teams. Além disso, consigo pesquisar dentro da caixa de pesquisa. Eu posso dizer que quero pesquisar, por exemplo, no meu Power BI, um determinado report. Se eu disser que quero pesquisar um relatório relacionado com vendas, por exemplo, vamos aqui ver o que é que eu tenho, vai posicionar dentro, vai mostrar todos os relatórios que tem associados a vendas. Eu posso selecionar um deles. Vamos colocar aqui este relatório, por exemplo, e pedir para abrir este report. Esta possibilidade de eu ter o Power BI dentro do Teams de ser a pesquisa expande se eu quiser trocar determinado tipo de informação com uma pessoa em particular ou com uma equipa. Eu posso, dentro das equipas, dizer que, por exemplo, dentro da minha equipa de Power of Teams General, eu quero fazer um chat com alguém relativo a um dado Power BI, por exemplo. Então vou clicar em New Conversation e tenho disponível o ícone do Power BI abaixo da caixa de texto. Clicando aqui, eu posso procurar um determinado relatório. Vamos clicar neste mesmo relatório, o primeiro que me aparece da lista, e estou a dizer, por favor, verifiquem a informação acima. A partir daqui, esta informação, este Power BI passou a estar disponibilizado na minha equipa, que poderá abrir o Power BI, poderá subscrever esta informação para ter acesso a cada vez que há alterações e, portanto, tem informação do próprio Power BI dentro do Teams. Além disso, ainda conseguimos no Power BI e dentro do meu Power BI via browser, eu consigo partilhar informação também para o Teams. Portanto, se eu estou a navegar num determinado relatório, eu consigo dizer, ok, quero fazer um chat no Teams com este relatório, por exemplo, quero colocar isto no canal, na equipa de Power of Teams, no canal geral. E vou partilhar um link diretamente para este report. Se eu vier ao meu Teams e se formos pesquisar o canal geral, eu tenho aqui o link que acabei de partilhar e clicando neste link salta-me diretamente para o relatório em causa. Da mesma forma, eu posso aceder a um elemento particular, por exemplo, ao saldo de RH, e vou dizer que quero, por exemplo, partilhar este reporte, especificamente este gráfico no Teams. Vamos colocar também no Power of Teams. Mais uma vez, o que me vai ser colocado é um link para aquele reporte, mas sobressaindo o gráfico em questão. Isto permite-me focar a discussão não num relatório, num conjunto de relatórios, mas num determinado aspecto particular de um dos relatórios, num gráfico em específico, enfim, num determinado elemento em específico daquele visual que eu quero sobressair. Além destas capacidades em que eu consigo colocar o Power BI no centro da discussão, portanto eu consigo que o Power BI consigo utilizar dados do Power BI nas conversas que estou a ter, quer com a minha equipa, quer com uma pessoa em particular. Eu também tenho sempre a possibilidade de colocar o Power BI no centro tenho a possibilidade de colocar o Power BI no centro da conversa de uma determinada equipa ou de um determinado canal. Se eu vier, por exemplo, aqui ao meu canal geral, do Power of Teams,
da equipa de Power of Teams, eu consigo adicionar uma nova tab com o Power BI, e dentro dessa tab com o Power BI eu consigo dizer exatamente que tipo de informação. Portanto, tenho todos os meus workspaces aqui. Vamos buscar aqui um workspace, enfim, relacionado com, por exemplo, julgo ter aqui alguma informação. Não? Convém que tenha um com alguns dados. Este terá com certeza, também não. Vamos procurar aqui mais rápido, se calhar, PBIHR. Este aqui terá, e tenho aqui todos os meus, todas as análises que eu posso colocar. Vamos colocar a análise que estávamos a visualizar há pouco, e passo a ter aqui disponível dentro da minha equipa, dentro do meu canal, o mesmo indicador, e reparem, com as mesmas capacidades de filtragem que eu teria se estivesse a trabalhar no meu Power BI num browser qualquer. Portanto, eu consigo interagir com o gráfico da mesma forma, portanto, filtrando aqui só, por exemplo, um determinado departamento, todo o gráfico é atualizado. Portanto, com isto, vimos que conseguimos colocar todos os componentes do Power Platform no Teams. Focamos no Power Platform, mas naturalmente poderemos ter aqui outras aplicações a interagir com o Teams, podemos ter aqui bots a interagir com o Teams e assim potenciar ainda mais o Teams como uma ferramenta ideal de trabalho colaborativo, independentemente de onde as pessoas estejam localizadas, e potenciando assim ao máximo a descentralização da informação e a otimização dos processos de trabalho. Gostaria de agradecer à Microsoft por nos dar a oportunidade de participar neste ciclo de sessões sobre o Microsoft Teams e, obviamente, gostaria de agradecer a todos a vossa presença e não quero ir embora sem deixar aqui os nossos contactos e disponibilizar-nos desde já para responder a qualquer questão que tenha. Muito obrigado e um resto de um bom dia para todos.